Olá, pessoal! Vamos para o sétimo Você Sabia? O Você Sabia do mês de agosto é o seguinte: você sabia o que é o DPS e seu uso é obrigatório? Pois vejam a partir de agora a resposta: o que é o DPS e se seu uso é obrigatório. Um abraço a todos! Olá, pessoal! Você sabia o que é o DPS? E sua utilização é obrigatória? Você sabia? Pois bem, vamos para o sétimo Você Sabia no mês de agosto. Bom, o que é o DPS? O DPS é um dispositivo de proteção contra surto. Então, a sigla DPS é utilizada para dispositivo de proteção contra surto. O DPS é um dispositivo que é exigido pela NBR 5410 de 2004 e NBR 5419 de 2015 para proteger as instalações elétricas e os equipamentos eletroeletrônicos contra surtos, sobretensões ou transientes, diretos ou indiretos, independentemente da origem, se essa origem é por descargas atmosféricas ou por manobras da concessionária de energia elétrica. Então, é muito importante o uso do DPS. O DPS pode ser encontrado com mais detalhes na minha aula, a aula A131, que é uma aula de dispositivo de proteção contra surto, onde lá vocês vão encontrar um detalhamento maior. Aqui é um esquema básico de uma instalação residencial, onde eu tenho o meu disjuntor geral, o meu disjuntor DR, que protege contra contatos diretos por choque elétrico, e aqui eu tenho a utilização do DPS. Então, são 4 DPS, um DPS por fase e um DPS no neutro. A saída do DPS ela vai para o sistema de aterramento. Então, é importante o sistema de aterramento. Mais informações, aula A131. Então, você já sabe o que é o DPS. Bom, vamos mais algumas informações sobre o DPS, informações básicas. O DPS é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. Ele é estabelecido pela NBR 5410 de 2004. Se vocês consultarem o item 5421, ele estabelece as condições necessárias para a instalação do DPS. Então, preveja na sua instalação elétrica, no seu projeto elétrico, a instalação de DPS. A Lei Federal número 11.377, do dia 26 de julho de 2006, que foi sancionada pelo presidente Lula, né, em 2007, ela estipulou a obrigatoriedade, né, da instalação de um sistema de aterramento em instalações elétricas em edificações, como foi colocado aí, bem como o terceiro pino da tomada. O que isso tem a ver com o DPS? Para a instalação do DPS, é importante que você tenha um sistema de aterramento adequado e eficiente, né? Devem ser instalados, o DPS, eles devem ser instalados de forma coordenada, produzindo um efeito em cascata. Não adianta colocar um DPS, é um conjunto de DPS que são coordenados, produzindo um efeito de cascata. Ou seja, primeiramente, são instalados, né, os DPS de alta capacidade, de maior capacidade, de exposição a surtos, depois de capacidade média e depois DPS de mais sensíveis. Então, a coordenação de DPS é muito importante. Posso colocar DPS criando zonas de proteção internamente na minha residência. DPS com maior capacidade, média capacidade, DPS mais sensíveis. DPS protegem, como já tinha visto, descarga direta na linha e indireta. E eles são classificados, classe 1, classe 2 e classe 3, conforme ilustrado na figura. Para maiores detalhes,
consultem a aula A132 de dispositivo de proteção contra surto, sua classificação e os dados técnicos. Então, o DPS é obrigatório. Então, vejam essa aula. Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma instalação numa residência no quadro de entrada do meu DPS. Então, vocês podem observar aqui que eu tenho um diagrama de distribuição dos circuitos e aqui onde foi instalado o meu DPS. Então, eu tenho o meu disjuntor geral, tenho aqui os 4 DPS, um em cada fase 1 no neutro, levando para o sistema de aterramento. E aqui embaixo eu tenho o dispositivo, a corrente diferencial, que é o DR, protegendo todos os circuitos. Então, aqui eu tenho proteção contra surtos, né, na entrada, DPS classe 2 aqui, e tenho aqui a proteção contra choque. Poderia colocar DPS intermediários, né, nos circuitos de tomada, por exemplo, DPS direto dentro das tomadas, né, ou DPS em câmeras. Como aqui um exemplo de um apartamento, está aqui onde foi instalado o DPS de surto. Agora você já sabe o que é o DPS, seu uso é obrigatório. Para isso, assistam a aula A131 e 132. Um abraço a todos.